Você tá lutando comigo agora. Nesse vídeo nós vamos entender como é que funciona a mente do ninja dos mil jutsus. Quais aspectos psicológicos que o Kakashi Hatake utiliza que a gente realmente pode utilizar na vida real. E assim, então, simular as características da personalidade dele na nossa vida. Então é muito importante que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e nem de se inscrever aqui no canal. Olá, eu sou o Thiago Krasevski, seja muito bem-vindo a esse canal. Personagens. Personagens são uma das coisas que mais me cativam nessa vida. Ainda mais personagens bem elaborados, que é o caso do Kakashi. Certo. Como é possível? Eu nem senti sua aproximação. Problema seu. Personagens como o Kakashi me cativam tanto que a maior parte da minha fonte de renda hoje em dia vem de personagens. Então até que valeu de certa forma eu ter assistido tanto anime e ter prestado mais atenção em animes do que na escola. Mas não façam isso. Aliás, eu acho que eu tenho um déficit de atenção, porque eu tava lendo e pesquisando mais sobre o Kakashi para refrescar minha memória e eu acabei encontrando objetos que se parecem com o Kakashi Hatake. E me diz se esse pincel aqui não é igualzinho ao Kakashi. O Kakashi é um dos personagens mais solitários do anime. Ele tá sempre lendo, mas nunca na volta das pessoas, rodeado de amigos. As feridas emocionais que o Kakashi tem talvez durem até o final da vida dele. Não foram poucas as coisas que ele passou. O pai dele cometeu suicídio, o Obito foi esmagado por culpa dele, a Rin, o Minato, o Sasuke. Tudo isso pesa demais pro Kakashi. Então é bem comum que isso venha a refletir na vida dele. Eu vou arriscar dizer que nenhum gênio é maior do que as emoções, tanto é que em Boruto, depois que o Kakashi saiu do posto de Hokage, ele ainda não possui uma família. Até mesmo o Sasuke, que é aparentemente bem mais frio do que ele, possui uma família e ele não. O que pra mim é uma lástima, porque eu queria muito ver um prodígiozinho de cabelo branco de Konoha. A primeira característica do Kakashi que nós podemos simular na vida real é o respeito por si mesmo. Você não deve permitir que as pessoas forcem você ou te chantageiem a fazer coisas que você não quer. O Kakashi nunca permitiu, por exemplo, que o time 7 ou qualquer pessoa visse o rosto dele sem que ele concedesse a permissão. Ele também manteve o passado e as histórias dele bem guardadas. Ser uma pessoa reservada e não deixar as pessoas te persuadirem a falar sobre as coisas que tu não quer não é algo negativo. Muitas pessoas deveriam guardar os seus segredos na sua própria mente, porque se você conta algo pra alguém, isso sempre pode ser usado contra você. Eu poderia dar inúmeros exemplos de coisas que aconteceram na minha vida por eu simplesmente dar informações da minha vida particular. Coisas ruins, coisas que me afetaram diretamente. E acredito que você também possa ter passado por isso em algum momento da sua vida. A segunda característica aqui é evitar o trabalho burro. O Kakashi tem fama mundial de gênio. Qualquer oponente pensaria duas vezes antes de querer lutar contra ele. Isso porque na luta o Kakashi é extremamente analítico. Ele observa o que funciona e o que não funciona. Qual é a natureza do oponente? Qual seria a fraqueza? E ele luta com base nisso. E é claro que por ele não ser alguém que subestima as pessoas, ele tenta acabar com o oponente o mais rápido possível. Porque ele sabe que prolongar lutas só causaria mais perigo a ele. E através das análises que ele faz enquanto ele luta, ele consegue ter a percepção do que dá certo com aquela pessoa em específico que ele tá lutando e o que não dá. E ele descarta logicamente a opção que não funciona. Então essa é quase uma dica universal para todas as áreas: observação, análise e percepção. Só para constar, por que você acha que o meu conteúdo é do jeito que é? Porque eu me inspiro nos melhores, em específico para mim, os dois maiores comunicadores do Brasil, Felipe Neto e Leandro Carnal. A terceira característica é a descontração, se manter descontraído mesmo em situações estressantes. Isso é algo
crucial para sua vida. Não deixar que as coisas se tornem algo pessoal. É claro, você não deve confundir ser descontraído com desatento ou brincalhão. Embora o Kakashi hoje em dia seja bem conhecido como um ninja sacana por causa do Voice Makers, ele ainda é super responsável e sério com o que ele se propõe a fazer com seriedade. Só que ele é descontraído. Para ele existe um momento certo de brincar e um momento certo de ser sério. A quarta característica é uma das minhas preferidas que eu sempre utilizo: estudar a habilidade dos outros para melhorar a mim mesmo. O Kakashi tem alguns apelidos pelos quais ele é conhecido mundialmente. Um deles é o ninja que copia, ou o ninja dos 1000 jutsus, isso porque ele tem um Sharingan. Só que, claro, na vida real, a gente não tem Sharingans, mas a gente pode utilizar uma das ferramentas do Sharingan, que sim, a gente tem, que é a observação. Observar os outros é sempre uma fonte de conhecimento e de epifanias, principalmente na área de trabalho. Por exemplo, foi observando as próprias experiências que o Kakashi percebeu que depositar a esperança nas gerações mais jovens, ele percebeu que essa epifania, essa chama que ele tinha dentro dele, ele aprendeu com os grandes ninjas que ele admirava: Jiraiya, Hiruzen, Minato e também, é claro, o pai dele. Assim como o Hiruzen denominava isso como a vontade do fogo, essa vontade se estendeu até o Kakashi, tanto é que ele fazia de tudo para proteger o time 7. A quinta característica nossa é a fé no trabalho em equipe, mas claro, no trabalho colaborativo. Como líder do time 7, o Kakashi teve que lutar ao lado deles. Só que, meus amigos, até ele encontrar um time que realmente colaboraria, demoraram anos. O único motivo que faria o Kakashi assumir algum time seria eles trabalharem em equipe. Então, todo e qualquer time que foi entre aspas, anti-trabalho em equipe, foi descartado na hora por ele. Ele tem inúmeras reprovações de genins para fazerem parte do time dele. A sexta característica do sexto Hokage é não perder a fé em si mesmo. O Kakashi perdeu inúmeras pessoas importantes na vida dele pelo simples fato de que ele nasceu em uma época que não era de paz, mas toda vez que ele viu qualquer um dos amigos dele em situações ruins, ele sempre agiu, ele não teve medo de tentar ajudar e salvar a todos. Ele prometeu a si mesmo que não deixaria que qualquer mal acontecesse com eles. Embora sim ele tenha falhado inúmeras vezes, isso é um fato inquestionável, mas ainda assim ele nunca perdeu a fé, a essência de continuar ajudando aos outros. A sétima característica do sensei do sétimo Hokage é que ele presenciou a perca, mas não perdeu a si mesmo. É muito parecido com a essência da característica anterior. Talvez isso não seja a melhor forma que eu tenho para descrever isso com palavras, porque isso é algo mais emocional. Talvez somente o seu lado emocional vai entender isso. Por exemplo, o Sasuke, ele experimentou a perda do clã dele. Ele passou a buscar vingança constantemente. O Obito experienciou uma perda e ele se tornou extremamente metódico para fazer o mundo pagar por aquilo. Já o Kakashi sofreu bem mais do que uma perda. Ele sofreu diversas perdas, mas ele assim permaneceu como o pai dele aconselhou que ele fosse. Por isso o Kakashi aceitou todas as perdas da vida dele, mas ele não as nega. Ele não usa elas como desculpa. Ele simplesmente aceita, compreende e tenta ser o mais gentil e amável com o próximo. Ele não usa dessas desculpas pra tratar todo mundo mal. Ele não usa dessas desculpas pra não tentar dar o melhor dele mesmo. A oitava característica, na verdade, não é uma característica. Em vez disso, eu quero fazer uma reflexão contigo, já que é um dos meus pontos fortes, para que você entenda algumas coisas. Depois de anos, o Kakashi reencontrou o Obito, obviamente pensando que ele tinha morrido esmagado pela pedra lá no passado. E é claro que isso fez o Kakashi sentir uma dor correspondente com essa situação. Então isso significa que até mesmo sendo talentoso e habilidoso, ele não foi capaz de burlar as próprias emoções. Então mesmo que ele consiga salvar a vida dos amigos, dos companheiros, ele ainda logicamente sente uma parcela de culpa por ter perdido as pessoas do passado, porque isso gerou traumas nele. Não é algo que ele controla. Aqueles inúmeros pesadelos que ele sentia não estão sobre o domínio dele. Você tem que entender que na vida real nem mesmo a inteligência máxima vai conseguir evitar que
que você perca pessoas, sejam por falecimentos ou por elas irem para outros caminhos. Isso é da natureza humana. Cada um parte para um conjunto de escolhas que os leva para um caminho diferente do nosso, o que é totalmente compreensível, já que cada um de nós possui as nossas próprias diferenças. Só que você, como ser humano, não vai poder viver uma vida de lamentações pelas coisas ruins que acontecem contigo. Então uma boa tática, por mais difícil que seja, seria você se focar em autoaprimoramento, em aprimorar o seu próprio conjunto de habilidades, aprimorar sua inteligência, o seu controle emocional, as suas percepções sobre a vida. Claro que aqui eu não estou falando de momentos traumáticos e percas recentes, mas sim como você não deveria olhar para o seu futuro, dessa perspectiva de sofrimento do passado. Eu não seria ignorante a ponto de dizer que simplesmente você não sofra. A dor emocional é real, ela existe, mas a partir do momento que ela para a tua vida, infelizmente coisas piores ainda vão acontecer. Isso porque a tendência humana é estagnar, e eu não tô brincando, a maioria das pessoas escolhem virar um velho que adquiriu conhecimento passivo durante a vida em vez de buscar o conhecimento com clareza. Por exemplo, todos nós conhecemos algum velho que é extremamente mal-humorado, que só vê a vida como se fosse tudo ruim, e a gente sempre conhece algum velho que é extremamente bem-humorado, e por coincidência ou não, muitas vezes a pessoa com melhor humor parece ter agarrado melhor as oportunidades que a vida propôs a ela. Isso porque a forma que você vê o mundo é tão importante quanto a sua própria inteligência e sabedoria. Uma vida sem clareza não é uma vida que o Kakashi leva, tanto é que ele tem bem claro na mente dele a frase do Obito: o ninja que quebra as regras é como lixo, mas o que abandona seus amigos é pior que lixo. Fora isso, o Kakashi ainda tem um forte senso de ajudar a Konoha, fazendo sempre o possível para completar as missões, mesmo que algumas vezes ele nem seja forte o suficiente, mas isso nunca impediu ele de ser o primeiro a ir pro campo de batalha e enfrentar as dificuldades. Por exemplo, quando o Kakashi foi enfrentar o Pen, era uma batalha perdida desde o começo. Ele sabia que ele não era tão forte quanto o Jiraiya, e o Jiraiya acabou perdendo pro Pen, ou seja, era óbvio para o Kakashi que ele não tinha o tanto de chakra do Jiraiya, a experiência, as batalhas, a força. Você entende? Desde o início não era possível que ele ganhasse do Pen, mas ele fez o possível com a própria vida para passar as informações cruciais que ele descobriu adiante para salvar Konoha. Então aqui fica o questionamento: você seria capaz de ir tão longe assim pelas coisas que você tem a convicção de que são corretas? Se você gostou desse vídeo, eu peço por gentileza que deixe o seu like, não se esqueça de clicar no botãozinho de inscrever-se. Aqui na tela final eu vou deixar 2 vídeos que eu escolhi a dedo para você.